Olá pessoas, eu preparei esse vídeo para facilitar o entendimento a respeito do dimensionamento, considerando a dificuldade de alguns com a matemática. Então aqui nós vamos dimensionar um circuito de chuveiro, dimensionar o cabo, dimensionar o disjuntor, dimensionar o DPS, dimensionar o DR. Sempre lembrando que nós temos a nossa página e na nossa página a gente consegue fazer todos esses cálculos, né? Mas é muito bom sempre a gente poder não depender só da máquina. Então o circuito proposto é um circuito de chuveiro elétrico bifásico, um chuveiro de 4.400 watts e 220 volts. Vamos considerar que é um quadro único. Então, se é um quadro único, a gente tem que colocar o disjuntor termomagnético, o DR e o DPS lá também. Para dimensionar os cabos, nós temos que considerar dois métodos. O primeiro método é o método da capacidade máxima de condução de corrente do cabo, e o segundo é o método da queda de tensão. No primeiro método, nós vamos aplicar os valores encontrados dividindo a potência pela tensão, achando a corrente nominal do chuveiro elétrico, e aplicar esse valor direto na tabela da NBR 5410 para o tipo de instalação que a gente vai fazer. Nesse caso, o tipo de instalação mais comum em residências é o eletroduto embutido em alvenaria, então é o tipo B1. O condutor mais barato que a gente encontra no mercado é o de PVC 70, então usando a tabela da NBR 5410 de número 36, a gente encontra esse condutor PVC 70. Como o nosso circuito é o circuito de um chuveiro elétrico, então esse circuito é um circuito puramente resistivo. Então a gente vai usar a corrente de projeto igual à corrente nominal. Aqui a gente tem uma tabela extraída da NBR 5410, a tabela 36, onde a gente vai encontrar uma série de valores para 2 condutores carregados e 3 condutores carregados de capacidade máxima de corrente elétrica. Calculando então a nossa corrente nominal, nós vamos ter a potência dividida pela tensão. A potência do nosso chuveiro é de 4.500, dividido por 220, o que vai nos oferecer uma corrente de 20,45 amperes. Essa corrente de 20,45 a gente vai aplicar naquela nossa tabela, né, da NBR 5410, e vamos encontrar lá os condutores maiores do que comportem, né, que conduzam uma corrente maior do que 20,45, a começar do condutor 2,5, que suporta 24 amperes. Só que a gente não pode simplesmente aplicar esse condutor, nós temos que considerar também os fatores de correção, porque sabemos que a temperatura influencia na condução de corrente elétrica, o número de condutores ou de circuitos agrupados dentro de eletroduto também. Nesse exercício, a gente está considerando que a temperatura ambiente é de 40 graus e temos 2 circuitos agrupados dentro do mesmo eletroduto. Então, se nós formos lá na tabela 40, vamos encontrar para a temperatura de 40 graus o fator de 0,87. E na tabela 42, vamos encontrar para 2 circuitos agrupados em um mesmo eletroduto o fator de correção de 0,8. Depois de encontrarmos o condutor, temos que aplicar no valor da capacidade máxima de corrente dele esses fatores de correção. Então, para o condutor de 2,5, que suporta apenas 24 amperes, a corrente nominal dele, após aplicada os fatores de correção, vai ficar abaixo de 20 amperes, o que não atende à nossa necessidade, já que a nossa corrente de projeto é de 20,45. O condutor de 4 milímetros
suporta 32 amperes a 30 graus, mas a temperatura de 40 graus e com outro circuito passando pelo mesmo tubo, ele vai suportar no máximo 20,48 amperes. Apesar de ser maior do que a nossa corrente nominal, que é de 20,45, nós temos que considerar a fórmula do item 5.3.4.1 da norma, que estabelece que a corrente de projeto tem que ser menor ou igual à corrente do disjuntor e menor ou igual à corrente do condutor nas condições que a gente vai instalar. Então, não existe um disjuntor que fique entre 20,45 e 20,48. Então, teremos que lançar mão de um condutor maior ainda, o de 6 mm, que suporta 41 amperes. Aplicados os fatores de correção de temperatura e de agrupamento, ele conduz um máximo de 28,53 amperes. Aplicando na nossa fórmula do item 5 da norma, a gente vê que o condutor que suporta 28,53 amperes é maior do que um disjuntor de 25 amperes, que é maior do que a corrente nominal de 20 amperes. Então, esse condutor ele satisfaz a nossa necessidade. Então, já temos o nosso condutor e temos o nosso disjuntor termomagnético. O condutor de 6 mm e o disjuntor de 25 amperes. Contudo, temos que considerar também o segundo método, que é o método da queda de tensão, e leva em consideração a distância que o nosso chuveiro vai estar instalado do quadro de distribuição. Nesse caso, a gente vai considerar uma distância de 15 metros. O primeiro item da nossa fórmula se refere à quantidade de condutores que vão alimentar o nosso circuito, no caso 2, que é bifásico. Se fosse trifásico, esse 2 seria substituído por 1,73. Essa letra Rho significa a resistividade do fio que a gente está usando. No caso, como é o cobre, é de 1 dividido por 58. O L é 15 metros, que é a nossa distância. O IB é a nossa corrente, de 20,45. O delta VC é a queda de tensão admissível para esse circuito. Nesse caso, a gente está admitindo 4% de queda. E o V é a tensão do circuito. Substituindo esses valores na fórmula, nós vamos obter um condutor de 1,2 mm², que é muito menor do que o condutor que a gente encontrou pelo critério de capacidade máxima de condução de corrente, que era 6 mm². Então, nós vamos ficar com o condutor maior. Sempre vamos escolher o condutor maior. Então, o nosso condutor ficou com 6 mm². Agora, a gente vai ter que calcular o dispositivo DR. O dispositivo DR a gente calcula em função do disjuntor termomagnético. O nosso disjuntor é de 25 amperes. Então, se observarmos na tabela, na linha onde temos o disjuntor termomagnético de 25 amperes, o DR próprio para ser associado a ele é um DR também de 25 amperes. Assim, nós temos 3 condutores de 6 mm, sendo 2 fases e um terra, um disjuntor bipolar de 25 amperes, um DR de 25 amperes e falta apenas o DPS. O DPS nós temos que dimensionar um para cada condutor carregado, então nós teremos 2 DPS. E o DPS a gente dimensiona em função da tensão de funcionamento, já que ele vai escoar qualquer tensão ou sobretensão devido à variação da rede ou descarga atmosférica. O dimensionamento dele se dá multiplicando 1,1 vez a tensão nominal da rede. Então, nós temos 220 vezes 1,1, teremos 242 volts. O menor DPS comercial próximo desse valor é de 275 volts. Vamos utilizar a classe 2, que é para descargas atmosféricas indiretas, já que a gente vai colocar ele no nosso quadro de distribuição. Uma observação
Se necessitarmos fazer ligações equipotenciais, ou seja, entre carcaças e hastes de aterramento, o condutor mínimo que podemos usar é o de 6 mm². Se houver a possibilidade de haver descarga atmosférica, o condutor mínimo tem que ser de 16 mm², conforme a NBR 5410. Aqui também temos um exemplo que é o dimensionamento de um cabo para a bateria. O cabo para a bateria pode ser dimensionado de duas formas. A primeira forma é pelo lado da bateria, utilizando a capacidade da bateria. Então, se tivermos uma bateria de 100 Ah, vamos multiplicar esse valor por 1,25, obtendo 125 amperes. Pega esse valor e aplica na tabela B1, só que agora a gente vai usar a tabela 37, que é um condutor de XLPE a 90 graus, porque os cabos de bateria eles trabalham com uma temperatura um pouco mais elevada. Vamos considerar que o ambiente onde a bateria está instalado também tenha 30 graus de temperatura ambiente, então não vai ser necessário fazer nenhum tipo de correção de temperatura. Como dificilmente os cabos de bateria eles passam em eletroduto com mais de um circuito, também não será necessário fazer a correção para circuitos agrupados em um eletroduto. Então, a nossa corrente de projeto é exatamente 125 amperes. Se voltarmos lá na tabela e aplicarmos essa corrente à tabela 37, vamos encontrar um condutor de 25 mm². Mas lembremos que temos que usar dois métodos. O segundo método é o método da queda de tensão. Para a bateria, a queda de tensão máxima admissível é de 1%. Se aplicarmos todos esses valores na fórmula, vamos obter um condutor de 35 mm², que suporta 133 amperes. Agora vamos fazer a nossa prova real com a fórmula do item 5 da norma. A nossa corrente de projeto tem que ser menor do que o disjuntor, que tem que ser menor do que a capacidade de condução do condutor. A nossa corrente de projeto é 125 amperes. A nossa corrente do disjuntor é de 133 amperes. Então, a corrente do disjuntor ela pode ficar entre 125 e 133. Posso colocar um disjuntor de 125, posso colocar um disjuntor de 130 amperes. Vamos optar por um disjuntor mais próximo à carga, então vamos colocar um disjuntor de 125 amperes. Uma observação importante é que baterias são geradores de corrente contínua. Então, esse disjuntor tem que ser um disjuntor para corrente contínua. Caso contrário, o arco elétrico vai fazer o disjuntor se danificar com muita velocidade, podendo ele vir até a explodir durante uma operação. Então é isso, espero que tenha ajudado na compreensão do dimensionamento de cabos e de componentes de proteção. Bons estudos e visitem nossa página.